A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo o capítulo 16 de Deuteronômio. A palavra de Deus vai falar a respeito das 3 festas fixas do Senhor. Os judeus tinham muitas festas. Você sabia? Deus é um Deus muito alegre, nosso Deus. E ele celebra muito, ele celebra a vida. Nosso Deus é um Deus que nos dá a vida, que renova a nossa vida. É um Deus que celebra a vida. Mas você percebe que no meio de todas as festas dos judeus havia 3 festas grandes, que eram chamadas de festas fixas. Isso é, todo hebreu, todo judeu deveria comparecer nessas festas durante o ano. E eles não faziam isso sem demonstrar gratidão. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer ali que todo homem, toda mulher deveria aparecer nessas festas uma vez por ano, e eles não poderiam aparecer de mãos vazias, deveriam ofertar algo voluntariamente. Quer dizer, quando é que eu oferto algo voluntariamente? Quando eu tenho gratidão. Isso é um reconhecimento da manifestação da vida de Deus, da graça que nós recebemos. Mas nós devemos prestar atenção e aprender que essas festas, elas apontam para o reino do Senhor. Elas tipificam a obra de Cristo Jesus. Tudo na palavra de Deus fala de Cristo, porque é disso que trata as Escrituras. As Escrituras, elas estão diante de nós para revelar o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo vai falar isso para os fariseus quando ele diz: são elas que testificam de mim. Então, em tudo que você lê no Velho Testamento, usa os óculos da graça e enxergue Cristo no texto. E a primeira festa mencionada é a festa da Páscoa. Você sabia? A festa da Páscoa era realizada no primeiro mês do povo hebreu. Não era, mas passou a ser, a partir da libertação do Egito, quando Deus institui a Páscoa. E, na verdade, a Páscoa era celebrada com um cordeiro. E aquele cordeiro era imolado para lembrar a libertação do povo do Egito. Então, esse cordeiro ele aponta para a pessoa de Jesus. Então, por que Deus colocou a Páscoa como o primeiro mês, e a Páscoa aponta para a obra de Cristo? Porque, assim, quando Jesus nos salvou, quando nós cremos em Jesus como Salvador, começou uma vida nova em nós. Por causa disso, o tempo ali de contagem dos judeus, dos meses, mudou. Quer dizer, o mês da Páscoa passou a ser o primeiro mês do ano. Não é interessante? É interessante também perceber que esse mês da Páscoa em Israel era o mês da primavera. Quer dizer, depois do inverno vem a primavera. Quer dizer, vem o desabrochar, vem o renovar das plantas, né? Tudo isso representa a Páscoa. Mas 50 dias depois, do 50º dia depois da Páscoa, você tem a festa do Pentecoste. E essa palavra Pentecoste é uma palavra grega que representa o número 50, para dizer que é 50 dias depois, numa contagem de tempo, da Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa vinha o Pentecoste. E o Pentecostes, ele aponta ali para a descida do Espírito Santo. Quer dizer, sem a obra de Cristo não teríamos a ação do Espírito Santo sobre a humanidade. E você vê isso ali em Atos dos Apóstolos, que a partir dali, e também era um outro nome do tempo do Pentecoste, que era a festa das primícias, ou do início da colheita. Então, quando o Espírito Santo foi derramado ali sobre os apóstolos, sobre os discípulos em Jerusalém, 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Ali era o princípio da grande colheita. Mas existia uma última festa, que era já no final do ano judaico, que era a festa dos tabernáculos. Essa palavra tabernáculo, ela significa habitação. E lembra o tempo que Deus, ele habitou no meio do seu povo no deserto, através daquele tabernáculo que ficava central no acampamento dos israelitas. Mas não só isso. Aponta para a vinda de Jesus, quando a palavra de Deus diz que ele se tornou homem como nós. Ele tabernaculou. Essa é a palavra que é usada no grego. Tabernaculou, habitou no meio de nós. Mas a festa dos tabernáculos, que é no final do período do ano judaico, ela aponta para a segunda vinda de Jesus, quando Jesus virá e o seu reino se estabelecerá. E nós teremos aqui uma festa
de 1000 anos. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que o Senhor reinará sobre a terra durante 1000 anos. O que vai ser isso? A festa dos tabernáculos. A festa onde o Senhor está habitando no nosso meio. É a festa onde o casamento com a igreja vai acontecer antes da eternidade. Depois desse tempo, vai se encerrar a história dessa terra, desse céu que nós vemos. E vai começar um tempo eterno. O novo céu, a nova terra. Como é escrito, como está escrito em Apocalipse capítulo 21. Então, compreenda. As festas fixas tipificam a obra de Cristo, apontam para o reino do Senhor Jesus. Toda a Escritura aponta para aquele que era, que é e que há de vir, o eterno, o nosso amado Senhor Jesus. Celebre sempre a Cristo, adore a Ele. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.